Eu nunca gostei de estudar, nunca gostei de estudar, né? Eu tinha outros propósitos de vida, e aí, tanto que eu morei fora há muito tempo. E aí quando eu voltei, eu decidi estudar para alguma coisa, concurso público, sempre gostei da polícia, vou estudar para policial. Antes eu era, né, um rapaz que trabalhava na padaria, não tinha muita ideia de estudo, não tinha muita perspectiva. Até depois que eu pensei em fazer um concurso público e muita dificuldade, né? Até no quesito principalmente no quesito português e redação. E graças ao direcionamento que eu tive com o professor, hoje eu sou um policial militar concursado, graças a Deus, né? Eu tenho uma história ao longo desses longos 5 anos de estudo, né? Que ainda continuo, né, que foi a dificuldade até chegar à aprovação do concurso público. Os concursos públicos, eu acho que mais concorridos da área policial no Brasil, né? E a da Polícia Militar da Bahia é muito concorrida. E aí eu tive alguns 2 anos de estudo, 3 anos e pouco de estudo. E que nesse último ano, que foi quando eu tive, né, a base da aprovação. Eu que tive muita dificuldade, visto que não tinha um ensino médio, com 21 anos eu não tinha ensino médio completo. E nesses longos 3 anos de estudo foram 1 ano tentando como estudar. E aí foi que eu conheci o professor Wellington Fontes, que me fez, né, sobressair na redação e eu conquistar a aprovação. Uma boa lembrança que eu tive dele foi no dia que antecederam a prova, né? Foi numa quinta-feira que ele fez um aulão geral e que ele botou assim no quadro: o dia do apocalipse está chegando. E aí foi ali que eu entrei na prova, e quando também consegui abrir a prova da redação, que eu vi o tema violência urbana, que eu falei, pronto, passei. Ali eu só pensei no professor, pensei em todas as dicas que ele deu, coloquei, e hoje, graças a Deus, eu estou aprovado. E o que falar do professor, ele não é só um professor, eu costumo chamá-lo de mestre, não de professor, tanta sabedoria que ele tem. E ele falou uma coisa para mim, que ele estaria com a gente até o dia da aprovação, que ele não quer ser só um professor, quer ser um amigo. E no dia da minha formatura, no dia do começo da minha redação, ele estava lá presente comigo, falou, não, nós vamos ajeitar sua redação vai ficar assim. Fui aprovado no dia da aprovação, no dia da formatura, ele estava presente, né? Isso mostrou como ele não é só um professor, ele é só um amigo, que ele não pensa só na aprovação dos alunos, ele pensa assim no futuro que ele pode proporcionar. Então isso para mim ele é uma grande referência, não só na redação, mas sim como no português e também no jeito dele ser, né? No jeito que ele lhe instrui até a prova, no jeito que ele lhe motiva até a prova, que eu acho que para você fazer um concurso público hoje, uma redação para Enem, para vestibular, não basta você ter só o conhecimento, você tem que ter direcionamento. E é o que ele tenta proporcionar para os alunos, é isso, direcionamento, e até chegar o dia da aprovação, né? Da tão sonhada aprovação. E isso devo muito. O que isso significa em sua vida? Rapaz, muito. É uma vitória assim, muito significativa, porque um cara que não tinha base, com 21 anos não tinha ensino médio, concluiu o ensino médio no supletivo e conquistar uma boa colocação em um concurso público tão concorrido como foi. Só que aí eu pensei, como é que estuda para concurso? Não tinha noção de como estudar, não tinha noção do que era um concurso público. E aí até que eu comprei uma apostila, que eu recebi uma orientação de falar, não, compre uma apostila para você estudar. E aí eu tinha aquela ideia de estudar 2 horas, e pronto, estudou muito. Abri a apostila, lia 2 horas, pronto, estudei. Para mim era isso. Daí veio a ideia de matricular no cursinho, aí que eu fui pegando. E nesses 3 anos que eu disse que eu tive de preparação, na verdade 1 ano foi estudando como estudar. E aí, pesquisa aqui, como é que faz, como é que estuda, como é que é uma prova, como é que faz. Tá. E aí eu tive outros
né, professores no cursinho, mas eu acho que depois dessa fase de tentar estudar, foi que eu tive a aula com o professor Wellington Fonse. Primeira coisa que eu pensei, que eu faria assim, tô aprovado, foi na hora da prova. Quando eu abri a prova, que eu vi o tema da redação, para mim ali eu já tinha certeza que eu estava aprovado. Que quando eu folheei a prova, que eu vi as questões, falei, pronto, passei. Por quê? Essa prova aqui é minha. Primeira fase objetiva, nas fases da questões objetivas, porque 2 anos de estudo também, muito tempo de estudo. E a fase da redação foi também porque na hora assim eu lembrei que eu tinha feito aquela redação 2 semanas antes e tinha passado pelo professor, e o professor, não, faz assim, conserta esse aqui e tal. Aquele método dele de saber como iniciar uma redação e saber como discorrer e saber como terminar uma redação. E aí quando eu saí da prova, eu falei, tô aprovado. Aqui eu tô aprovado. Quando saiu a redação, a nota da redação foi que, na hora eu mandei mensagem pro professor, eu falei, professor, aqui não tem jeito não. Aqui eu já passei.